Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula do canal Momento Química. Hoje, na segunda parte do vídeo tratando sobre funções nitrogenadas, falaremos sobre o grupo das amidas. Meu nome é Andreia e vamos lá para mais uma aula. As amidas é todo composto orgânico derivado teoricamente da amônia, pela substituição de um átomo de hidrogênio por um grupo acil, tá? Então, a gente vai ter aqui um NH2 numa extremidade. Então, o carbono, né, vai estar no centro, ligado a esse NH2, e na outra extremidade vai estar fazendo uma dupla com o oxigênio. Então, o que faz com que esse grupo aqui seja característico amida, que você olhe e veja que é uma amida, é o seguinte: você vai ter um carbono fazendo dupla ligação com oxigênio e na outra extremidade fazendo uma ligação simples com o NH2. Alguns exemplos. Aqui temos, né, um C, que é um carbono, tá? Ligado a um grupo metila, e nas suas extremidades desse carbono ele faz uma dupla ligação com o oxigênio e uma ligação simples com o NH2. Então, aqui temos um grupo de amida. Nesse outro exemplo, uma cadeia maior, né? Temos carbono fazendo dupla com o oxigênio e uma ligação com NH. Prestem atenção. Aqui vocês devem estar pensando, e por que não é o NH2? Porque o NH, ele é derivado do que? Da amônia, como foi dito anteriormente. E a amônia é um NH3. Então, é um N que faz 3 ligações com hidrogênios. Então, aqui a gente já tem uma ligação, 2 ligações, 3 ligações com esse hidrogênio. Se eu colocar NH2 aqui, ele vai fazer 2 aqui, 2 ligações com esses 2 hidrogênios, com mais essa faz 3, com mais essa 4. Então, não está fazendo mais 3. Então, por isso é só questão de organização, tá? Isso não deixa de ser um grupo amida, tá? Então, NH, então temos um carbono fazendo dupla com oxigênio e uma simples com o NH. Aqui desse mesmo lado faz o mesmo processo. Nesse outro exemplo, temos o carbono fazendo a dupla com oxigênio e a simples ligação tanto de um lado com NH2 quanto do outro lado também com NH2. Então, temos 2 grupos aqui de NH2. Então, vamos ver como é que a gente dá nome a essas amidas. As amidas são nomeadas de acordo com o seguinte esquema. Teremos o prefixo mais o infixo e no final acrescentaremos o nome amida. Igual lá na amina, a gente colocava o nome amina no final, né? Aqui a gente também fará do mesmo jeito, colocando o nome amida no final. Então, pessoal, o que será esse prefixo? Que vai ser bem no começo. O prefixo são aqueles nomes que a gente já foi estudado, que é a quantidade de carbonos presente na cadeia, né, presentes na função, que é o met, quando tem a presença de um carbono, et, quando tem 2, e assim por diante, prop, but. E o infixo é referente à ligação. Se é só ligação simples, aí vai ser o infixo an. Se é ligação dupla, é em. E ligação tripla é in. E no final, amida. Pronto. Na função da amida, você identifica quantos carbonos tem. Então, aí você coloca o prefixozinho que é relacionado àquela quantidade.
Aí depois você vai olhar se a ligação é ligação simples, dupla ou tripla. Aí você vai colocar o infixozinho relacionado a essa ligação. E no final acrescenta a amida. Pronto, você fechou a nomenclatura, já identificou como é o nome daquela amida. Então, vamos ver na prática como é que funciona. Olha, primeiro vamos identificar quantos carbonos tem aqui. Temos aqui apenas um CH, ou seja, temos a presença de apenas um carbono. Então, quando é um carbono, é MET, tá? Esse azulzinho aqui, ó, MET. Próximo passo, identificar o infixo da ligação. Só tem ligações simples. Lembrando que a ligação que você vai olhar é entre carbonos. Como só é um carbono, ó, só é ligação simples. Então, é AN. Pronto, agora adiciona a palavra amida, né? Porque a gente tem o grupo amida, ó, NH2, fazendo a simples ligação com o carbono, e a dupla aqui com o oxigênio. Temos a amida. Então, ficou que nome? MET, o AN, né? E a amida. Então, metanamida. Nesse segundo exemplo, temos um carbono e outro carbono. Então, temos dois carbonos. Quando temos dois carbonos, fica et. Agora, ó, vai dar para vocês entenderem bem o que eu quis dizer com a ligação, a identificação. Ó. Você vai olhar para a ligação que está entre os carbonos. Olha essa ligação aqui. É só um risquinho, né? Então, significa que é só uma ligação, que é o infixo AN. Pronto, agora adiciona a palavra amida, porque temos o NH2 e a dupla aqui com o oxigênio, né, ligadas aqui ao carbono. Então, fica etanamida. Tá? Lembrando que para essa estrutura aqui, também pode ser encontrada tanto nos livros quanto em sites da internet, esse nome também, ó, acetamida, tá? Mas bem indo a fundo mesmo, com prefixo, infixo, fica esse nome, etanamida. Agora nessa daqui, ó, que é maior, temos a presença de quantos carbonos? Ó, 1, 2, 3. Temos 3 carbonos. Então, quando temos 3 carbonos, o prefixo é prop. Aí a gente vai olhar para cada ligaçãozinha entre esses carbonos, tá? Então, aqui a gente só tem ligações simples, tá? AN. Por acaso eu tivesse aqui ligação simples e aqui fosse uma dupla, aí eu teria que identificar que no carbono 2, por exemplo, aqui seria 1, 2, né? No carbono 2, ele fazia uma dupla ligação. Então, seria 2-in, né? 2-en, desculpa. Você teria que identificar onde é que estaria essa dupla. Como só é ligações simples, então fica o AN mesmo, só o AN. E pronto, no final adiciona a palavra amida. Porque lembrando, ó, você já consegue identificar esse grupo amida, né? Então, fica propanamida. Agora, nesse outro exemplo, temos quantos carbonos? Contem aí, ó. 1, 2, 3, 4. A nomenclatura de 4 carbonos é but. Só tem ligações simples entre carbonos, então fica an. E adiciona, né, o nome amida. Pronto, butanamida. Vamos para mais um exemplo. Nesse exemplo, podemos ver aqui, ó, temos 1, 2, 3. Então, é a cadeia aqui principal, né, que eu posso pegar ela com o maior número de carbonos. Então, temos 3 carbonos. Quando temos 3, significa que é prop. Mas aí vamos lá. Essa cadeia aqui, ó, essa cadeia principal, ela tem uma ramificação.
temos aqui um grupo metil. Então, a gente vai ter que identificar primeiro, na nomenclatura, o nome da ramificação, tá bom? Então, eu vou identificar em qual carbono está essa ramificação. Você sempre vai contar aqui, ó, do comecinho aqui do grupo amida, ó. 1, 2, 3. Em qual carbono estava a ramificação? No carbono 2, né? Então, nesse carbono 2, a gente tem essa ramificação aqui de grupo metil. Então, por isso que vai ficar 2-metil. Pronto, agora eu vou colocar o nome da cadeia principal que eu tinha encontrado, que eram 3 carbonos, né? Então, prop. Ligação, só ligações simples. Por isso que ficou o an aqui no meio, ó. E, ao final, a gente vai colocar o nome amida. Então, fica como 2-metil-propanamida, o nome dessa estrutura. Nesse outro exemplo, a gente tem carbono fazendo uma dupla ligação aqui com o oxigênio e a ligação simples com o NH2, né, o grupo amida. Esse carbono, ele tem na outra extremidade outro grupo aqui de NH2. Então, temos dois o quê? Duas amidas, né? Então, por isso que vai ficar, ó, diamida. Então, temos duas amidas. A diamida nada mais é do que a ureia, né? A ureia, para quem não sabe, é o produto final do metabolismo de proteínas em alguns animais. E esse produto final do metabolismo, ele é eliminado pela urina e apresenta essa fórmula molecular aqui, que é a diamida. Agora tem uma observação muito importante que vocês devem prestar bastante atenção. Lembra que lá no grupo das aminas, a gente poderia fazer aquela brincadeira, que eu tinha até feito essa analogia, em relação aos hidrogênios, né? A gente poderia estar substituindo os hidrogênios por radicais. Então, aqui nas amidas, a gente também pode estar fazendo isso. Ó, vou voltar aqui para vocês entenderem melhor. Pronto. Esse exemplo aqui. Sempre no grupo das amidas, não é a dupla O, NH2? Então, onde é que eu vou fazer essa brincadeira de substituir? Bem aqui nesses dois hidrogênios, tá? Então, no lugar desses dois hidrogênios, eu posso estar substituindo por outros radicais. E aí, vai mudar, claro, a forma de eu dar o nome. Ó, vamos ler aqui, ó. Lembre-se, 1 ou 2 átomos de hidrogênio do grupo NH2 da amida podem ser substituídos por grupos substituintes. Nesses casos, ela é denominada N substituída. E em sua nomenclatura deve aparecer a letra N para indicar a substituição. Então, eu vou colocar a letra N e o nome desse radical que eu coloquei no lugar desse hidrogênio. Então, esse N sempre vai aparecer quando eu fizer essa substituição. E logo na frente do N, eu coloco o nome do elemento, do composto que eu substituí no lugar do hidrogênio. Então, vamos ver na prática, não é difícil. Aqui, logo, a gente tinha o quê? Um NH2, né? Então, um desses Hs, por exemplo, que estava para cá, eu retirei ele e coloquei esse grupo bem aqui, ó, esse substituinte, CH2, CH3. Esse rosa, que está em rosa, com certeza ele entrou no lugar de um H, tá? Que aqui não era NH2, ficou só um H. No lugar do outro H,
eu coloquei esse grupo substituinte. Então, como é que agora eu dou nome para essa cadeia? Essa estrutura toda, essa cadeia aqui de compostos. Então, no começo, vai vir esse N mais o nome do substituinte. Então, eu coloco o N e na frente eu vou dar o nome dele que entrou, que é o nome do substituinte. Como é o nome desse substituinte que entrou no lugar do hidrogênio? Eu tenho a presença de 2 carbonos. Então, o grupo é etil. Então, vai ficar N-etil. Pronto, eu dei o nome do substituinte. Agora, eu vou seguir a regra que eu expliquei anteriormente, de dar nome para a amida. Normal. O que é que eu faço agora? Quantos carbonos tem na cadeia, né? 1, 2. Então, et. É só ligações simples entre carbonos, então fica an. Agora eu coloco no final amida. Então, N-etil etanamida. Entenderam? Eu coloquei de início N-etil, que é o nome do substituinte. Lembra que esse N é porque esse substituinte vai estar diretamente ligado ao nitrogênio. Então, fica N e o nome dele. 2 carbonos etil, N-etil. Aí eu vou olhar o restante da estrutura. Conto quantos carbonos tem, et, só ligações simples entre carbono, an. Coloco o nome amida. Pronto. Agora vamos para esse outro exemplo, para vocês entenderem melhor. Aqui eu tinha colocado substituinte em apenas um hidrogênio, tinha deixado outro. Agora eu vou substituir os 2 hidrogênios. Substituir nesse e nesse. Nesse primeiro aqui, hidrogênio, eu coloquei CH2 e CH3, 2 carbonos. Então, eu botei um grupo etil. E aqui eu botei uma metila. Então, como é que fica? Fica N-etil para esse primeiro e para esse outro N-metil. Por que eu coloquei esse nome aqui primeiro, N-etil? Lembra da regra da ordem alfabética. Etil vem antes do metil, né? E vem antes do M lá no alfabeto. Então, N-etil para esse, N-metil para esse substituinte. Agora, eu vou dar nomenclatura para o restante da cadeia. Conto quantos carbonos tem. 1, 2. Então, et, an, só porque é ligações simples entre carbonos. E no final, amida. Nesse outro exemplo, aqui também foi substituído nos 2 hidrogênios, só que agora a gente tem uma diferença dessa estrutura para essa, que tanto o substituinte desse hidrogênio quanto desse são iguais. E agora, como é que fica? Fica, para mim não ficar repetindo N-etil, N-etil 2 vezes, né? Eu vou repetir o N 2 vezes, tá? N para essa, então fica 2N, N,N. E como são etil, etil, fica dietil. Pronto. Agora eu vou dar nome para a restante da cadeia. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos significa but. Só ligações simples, fica an. E no final coloca amida. Pronto, simples assim. Obrigado pela atenção. Então, na próxima videoaula, que será a parte 3, será discutido agora os nitrocompostos.